Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Nicolas, eu sou acadêmico de medicina da Universidade Federal do Ceará e sou professor de Biologia 2 do ENA. E hoje a gente vai dar essa aula da nossa apostila 3, o capítulo, a aula 8, né? Que é Conhecendo Poríferos e Quinidários. Porém, para deixar mais dinâmico a aula, eu resolvi separar em poríferos e depois vou dar aula de quinidários, tá bom? Então, essa primeira parte nós vamos dar aula sobre poríferos. Esse é meu roteiro norteador, como a gente já conhece. Vou falar um pouquinho sobre a introdução, a composição celular e as formas corporais dos poríferos, os mecanismos de reprodução das esponjas, a classificação delas e a importância ecológica e fisiológica. Bom, as esponjas, ou o grupo porífera, são os principais representantes do sub-reino Parazoa. Lembrando, o reino Metazoa, né, que é a mesma coisa do reino Animalia, ele é dividido em dois sub-reinos. O reino Parazoa, que tem como principais representantes, na verdade, as esponjas, e o reino Eumetazoa, que ele se inicia a partir dos quinidários e vai até os cordados, tá bom? As esponjas, né, os espongiários, são animais eminentemente aquáticos, bentônicos e sésseis. O que isso quer dizer? Primeiro que eles são animais aquáticos, podendo ser marinhos ou ducícolas, né? Como tem aqui nessa parte aqui de baixo. Normalmente, a maioria deles vão ser marinhos, tá certo? E alguns ducícolas. Os organismos também são bentônicos. O que quer dizer bentônico, né? São aquelas espécies que vivem harmonicamente com o substrato de onde elas vivem. Por exemplo, as esponjas, elas ficam no fundo do mar, né? Você consegue encontrar as esponjas no fundo daquele substrato. E elas são sésseis, elas não se movimentam. São seres multicelulares e desprovidos de tecidos. E isso que está em negrito é o que diz o porquê deles serem parazoa, né? E não eumetazoa. Eles não têm tecidos. Eles têm um aglomerado de células que não formam tecidos, nem órgãos, nem sistemas. Então, o que que acontece? Essas células, elas trabalham em comunhão para o bem do ser vivo, né? Para o bem daquele ser vivo, no caso das esponjas. São células totipotentes e elas se desdiferenciam e rediferenciam no que for necessário. Então, conhecendo uma esponja, nós vamos ter a parte externa da esponja, né, caracterizada pela sua epiderme. Nós temos os poros, feitos pelas células chamadas porócitos, que nós vamos ver mais na frente, por onde entra a água. O átrio, que é onde a água vai ficar em contato com os quinidócitos, desculpa, com os coanócitos. Quinidócitos são dos quinidários. Os coanócitos, eles são as células que vão ser somente encontradas nos espongiários. São células em formato de colarinho, né? E tem um flagelo, que faz com que a água ela se movimente dentro do átrio. E vamos ter a abertura chamada ósculo, que é por onde sai a água. Então, a água adentra pelos poros e sai pelo ósculo. Bom, além disso, as esponjas são seres assimétricos, elas não têm uma simetria, nem radial, nem bilateral. São seres filtradores, eles têm esse sistema aquífero de entrada e saída de água, como eu falei agora, há pouco, e que eu vou falar mais detalhadamente mais na frente. Ela se alimenta dos fragmentos de matéria orgânica suspensos nessa água que ela entra pelo porócito e sai pelo ósculo. E elas não têm células nervosas. Isso é muito importante também, né? Não tem um sistema nervoso, né? Obviamente, elas não têm sistemas. Ela não tem uma sistematização e nem células nervosas. As esponjas, elas não apresentam essa simetria, como eu falei aqui anteriormente, e elas na verdade, como importância ecológica, eu vou falar um pouco mais à frente, elas filtram a água do mar, né? E normalmente, quando a gente encontra um ambiente muito repleto de esponjas,
quer dizer que aquele ambiente tem muita matéria orgânica suspensa, e isso quer dizer que há uma poluição naquele local. Então, fazendo um parâmetro aqui com o Bob Esponja, nós temos aqui o plâncton, né, que aqui foi representado como um protozoa, um protozoário, né? E aí, a partir do momento que ficou multicelular, nós temos esse primeiro braço, né, essa primeira árvore, na verdade, o ramo filogenético, que não tem tecidos verdadeiros, deu origem ao filo porífera, né? Aí, quando nós temos tecidos verdadeiros e os animais são diblásticos, vai dar o filo quinidária. Quando os animais são triblásticos, ou seja, tem ectoderme, endoderme e mesoderme, aí vai ser diferenciado em protostomados, que são aqueles que você tem a formação primeiro da boca e depois do ânus, né? Ou não necessariamente vão ter ânus, né? Ou esses animais. Você pode ter os vermes, que são asqueumintos, né? Que é a junção de dois filos. E nós temos o artrópoda, que aí vai ser quando esses animais têm apêndice articulado. E quando foram divididos aqui, né? Quando eles forem segmentados, o filo anelida, né? E quando não segmentados, filo molusca, né? E aí, se os animais forem deuterostomados, primeiro boca, depois ânus, e aí obrigatoriamente esses animais têm boca e ânus, né? Esses daqui não têm ânus, somente boca. Você vai ter o filo equinodermatos, equinodermos, que vão ter simetria radial, e o filo cordata, que vai ter a notocorda. Bom, falando sobre a composição celular e as formas corporais. Então, há uma composição celular primária e uma composição celular secundária, né? Na verdade, derivada. Nós vamos ter os coanócitos, que estão aqui representados nessa seta. Os coanócitos, elas são células flageladas com esse colarinho, né? Essa parte aqui. Elas vão ser típicas das esponjas, somente encontradas nas esponjas, e vão ter função digestiva, além de ter essa função de bater os seus flagelos e criar um fluxo contínuo de água. Nós temos as espículas, que são células espiculadas, com função de manter essa estrutura espongiária, né? Elas vão dar sustentação para a esponja. Nós temos os porócitos, que são células alongadas, tubulosas, como se fosse um cilindro oco, e vão ser perfuradas, né, para que a água entre. Nós temos os amebócitos, que são células com movimento, ameboide, e elas vão ter a função tanto de digestão do alimento como de redistribuição dessa energia, dessa glicose para as outras células. E nós temos o pinacócito, que são as células achatadas, né, dorso-ventralmente, e elas vão ter revestimento para formar como se fosse um epitélio simples, né, uma espécie de epitélio simples, que é para proteger e para diferenciar o que é o meio interno do meio externo. Na composição celular derivada, nós temos os amebócitos, que vão dar origem aos arqueócitos, que vão secretar amônia e vão ser importantes para a produção de gametas, né? Principalmente para aquelas espécies dioicas, né? Que elas vão precisar da formação de gametas para gerar o gameta masculino, o gameta feminino e assim ocorrer a fecundação sexuada. Desculpa, a reprodução sexuada, com fecundação e formação da larva anfiblástula, que eu vou falar mais na frente. Nós temos o bacteriócito, que é uma célula que ela tem propriedades simbióticas com procariontes, como se fosse as nossas células e a associação delas, as células animais e a associação delas com a mitocôndria, lembrando daquela teoria endossimbiótica que a gente viu nas primeiras aulas, e as células das plantas, né, que tem aquela teoria endossimbiótica com os cloroplastos. E as células de inclusão, que elas vão colocar dentro de si, essas células vão colocar dentro de si metabólitos tóxicos para a esponja. Opa!
Também nós temos o mecanócito, que ele vai dar origem ao colenócito, que vai secretar colágeno, o lofócito, que também vai secretar colágeno, só que eles são maiores de tamanho, o espongócito, que ele vai excretar espongina, e o esclerócito, que vai auxiliar na formação desse endoesqueleto, que vai ser formado principalmente de carbonato de cálcio, e em algumas outras espécies de dióxido de silício. Ok, mas como funciona então essa entrada de água, essa saída de água, essa filtração, né? A água ela adentra, desculpa, por esse porócito, né, como eu falei anteriormente, e ela sai pelo ósculo. Mas como é que isso acontece? Esses coanócitos, né, essas células com colarinho típicas das esponjas, elas elas vão bater seus flagelos e isso vai fazer com que a água seja movimentada, né? E ela saia pelo ósculo, fazendo com que uma nova corrente de água entre pelos porócitos e ocupe esse espaço, né? E essas partículas alimentares que porventura estejam suspensas vão ser fagocitadas pelos coanócitos, vão ser digeridas. Essa energia, né, essa glicose derivada dessa digestão vai ser repassada para os amebócitos que vão repassar para as outras células. Falando sobre os formatos corporais, né? Nós temos 3 tipos de formatos corporais. A asconoide, que os coanócitos estão presentes no átrio. O ciconoide, que os coanócitos estão presentes nos canais. E o leuconoide, que os coanócitos estão presentes em câmaras, né? Uma câmara aqui, outra câmara aqui. E isso vai ser proporcional ao grau de desenvolvimento e tamanho da esponja, né? Então, esponjas asconoides são menores de tamanho, já esponjas leuconoides são menores de tamanho. E por que isso acontece? Bom, isso vai falar a favor principalmente da captura de alimento, né? Então, as esponjas asconoide, elas têm limitações de tamanho. E aí são as esponjas mais simples, porque a água entra aqui, não tem muito contatos com superfície de contato com os coanócitos e logo sai. Aqui nós temos jamais superfície de contato, porque há esse dobramento, né, dos porócitos. E aí há uma maior capacidade de filtração e essas esponjas vão ser de tamanhos maiores do que as ascom, né? E aí nós temos a leucon, que é a maior e melhor formação, em que nós temos uma quantidade muito maior de dobramentos, né? Vão formando essas câmaras em que a superfície de contato é infinitamente maior. E essas partículas vão ser melhor captadas e, por serem melhor captadas, a esponja consegue mais alimento e assim ela consegue crescer mais. A reprodução se dá principalmente, falando sobre os mecanismos de reprodução, ela dá por reprodução assexuada por brotamento, gemulação e desagregação com regeneração, e assexuada pelo uso de gametas. Aqui nós temos o esquema por brotamento. A gente vai formar brotos no corpo da esponja mãe, esse broto vai crescendo e à medida que ele vai crescendo, há uma cisão entre essa junção e a liberação dessa nova esponja, que vai ser idêntica à esponja mãe. Temos o mecanismo de gemulação, que é como se fosse um broto interno, é um broto interno, na verdade, que ele é formado pela esponja, principalmente as dulcículas, quando elas estão em perigo, né? Então, quando há uma baixa temperatura em regiões gélidas, ou então quando há uma seca extrema, né? E aí essas esponjas, elas fazem essa gêmula e elas liberam para o ambiente essa gêmula. Ou então elas podem ficar para que, se a esponja mãe morrer, essa esponja, por gemulação, né, na verdade, essa gêmula, ela consiga brotar quando as condições forem favoráveis de novo, né? E aí nós temos a desagregação com regeneração. O que isso quer dizer? As esponjas, como eu falei no início, elas são formadas por células totipotentes. E o que isso quer dizer?
essas células conseguem se desdiferenciar e rediferenciar. Então, se eu pegar essa célula, macerar, quebrar ela em pequenos pedaços e jogar no substrato marinho, ela vai se reorganizar e vai voltar a crescer e vai formar novas esponjas. E isso vai fazer com que haja uma maior quantidade de esponjas parecidas com aquela esponja-mãe, né? Mas isso não é um mecanismo de reprodução, por assim dizer. Na verdade, é só uma regeneração da esponja-mãe, né? E aí você vai ter várias esponjas filhas geneticamente idênticas. Pela reprodução sexuada, né? Nós temos uma esponja dioica, na verdade, duas esponjas dioicas, uma com gameta masculino, uma com gameta feminino. Essas gametas vão se encontrar, vão fecundar, e pelo ósculo, esse resultado da fecundação vai sair, que é a larva chamada larva anfiblástula. Quando ela encontrar um terreno fértil, na verdade, um substrato que ela consiga se adequar, ela vai invaginar-se e vai se desenvolver em uma nova esponja, né? Basicamente é assim. E essa esponja, como é mais ou menos claro de se entender, ela é o resultado de uma fecundação. Logo, ela é geneticamente diferente da esponja parental, das esponjas parentais. A classificação das esponjas, nós temos três. A classe calcária, que são aquelas esponjas com espículas calcárias, podendo ser dos três formatos, ascon, leucon e sicon. Nós temos a classe Hexasectinellida, que são as esponjas que têm espículas de sílica, e aí nós temos os formatos corpóreos sicon e leucon. E as maiores esponjas, que são a da Demospongia, né? Que são as esponjas com esqueleto de espongina, silicoso ou os dois. E aí o formato é de leucon. São esponjas de grande tamanho. A importância ecológica disso? Eles são bioindicadores de poluição, ou seja, quanto mais esponjas, mais poluído, por assim dizer, né? São bioacumuladores de hidrocarbonetos e metais pesados, porque eles são seres filtradores, né? Então, se um local tem uma esponja que está com muito metal pesado, quer dizer que todo aquele espaço está contaminado por metais pesados. E isso quer dizer, isso impacta diretamente porque as espécies que vão se alimentar dos poríferos vão fazer com que haja essa bioacumulação. E a ponta da cadeia alimentar vai ser mais contaminada dos metais pesados. Bioerosão de conchas e corais. Ela vai evitar que haja essa erosão, que é comum do sistema, né? E elas têm relações simbióticas com outras espécies, principalmente de inquilinismo, né? Mas também nós temos de mutualismo. É o caso das demosponjas e o caranguejo eremita, né? Que nós temos aqui uma foto. Esse caranguejo eremita, em cima dele nós temos esponjas, que são sésseis, só que pelo caranguejo se movimentar, elas vão cobrir uma área muito maior. Há também uma competição entre esponjas, né? Algumas esponjas vão liberar metabólitos tóxicos no meio ambiente, fazendo com que outras esponjas não consigam crescer em tamanho tanto quanto elas cresceriam. E as esponjas elas são predadas por moluscos, equinodermos, os peixes, répteis, mas principalmente a tartaruga, né, dentro do grupo dos répteis, e alguns crustáceos. Já no aspecto fisiológico, as esponjas elas se nutrem e digerem por fagocitose. A digestão ela é exclusivamente, e eu repito de novo, a digestão é exclusivamente intracelular. Ou seja, durante o processo de filtração, os coanócitos fagocitam e dentro dos coanócitos vai haver essa digestão intracelular. E aí o excedente energético vai ser liberado para os amebócitos, mas principalmente para os arqueócitos, né? E a troca gasosa ela é feita por difusão simples. E isso vai nos falar diretamente o porquê das esponjas serem pequenas de tamanho, né? Porque você passa de uma célula para outra, de uma célula para outra, de uma célula para outra, até que ela libera
para o meio externo. E aí, pelo meio externo, passa oxigênio de uma célula para outra, de uma célula para outra, de uma célula para outra, até que chegue àquela esponja. Então, elas são normalmente adelgaçadas, elas são muito fininhas, para que essas células elas consigam todos os nutrientes e gases necessários para realizar suas atividades basais. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula. Eu vou liberar, depois da liberação dessa aula no YouTube, o TC de Biologia número 8, e nós também vamos ter 3 questões que, após essa aula, vocês precisam responder, que vai contar como presença, tá bom? Então, muito obrigado por todos que assistiram. Quaisquer dúvidas, eu estou à disposição de vocês. E é isso. Obrigado e até mais.